Última notícia. O que leva um político a querer tanto calar a imprensa? Se há insatisfação de algum político pelo fato da imprensa divulgar tanta corrupção, é um grave sinal de que esse político deve estar incomodado com algo que ele tem muita afinidade. A lógica diz que, quando um político é honesto, implicitamente ele não tem por que se incomodar quando a imprensa mostra corrupção, porque o seu nome não vai estar envolvido nunca. Este é o comentário de hoje do Alamar Regis. Oi, amigos. Existem elementos do governo que têm uma vontade enorme de calar a imprensa do país, instituindo uma censura total e absoluta por aqui. O pior e contraditório de tudo é que esses mesmos elementos que defendem essa ideia dizem ter lutado pela democracia no Brasil, protestando veementemente contra a ditadura e a censura que aconteceram no tempo do regime militar. Ora, como é que pode alguém que lutou contra ditadura e censura defender ideias de censura nos dias de hoje? Já que ninguém consegue enganar a todos o tempo todo, está aí caracterizado que a tal luta que houve no passado não foi para acabar com ditadura nenhuma. Foi apenas para trocar uma ditadura por outra, ou seja, a ditadura militar pela ditadura comunista. Gente, político quando é safado mesmo e é sem vergonha. Vejamos este caso agora de tentar calar a nossa imprensa. Use bem a sua cabeça e raciocine. Você acha que um político que verdadeiramente é digno, é honesto e não se envolve em corrupção e safadeza, fica preocupado com as denúncias de corrupções publicadas pela imprensa? Não tem por que se preocupar, porque ele é honesto. O velho ditado já diz que quem não deve não teme. Então, a lógica também diz. Vejam bem, não é este comentarista que está dizendo, é a lógica que diz que só se preocupa com as denúncias mostradas pela imprensa aquele político que de fato é safado, é ladrão, é descarado e é sem vergonha. Por que ele temeria tanto a imprensa se não fosse envolvido com bandalheiras? Não tenhamos dúvidas, amigos. Se ele não foi pego ainda na sua roubalheira, com certeza tem medo de ser pego a qualquer momento e ser mostrado pela imprensa. Vamos raciocinar mais uma vez. Um dos deputados federais que mais se empenham em calar a imprensa é o José Guimarães, do PT do Ceará. Agora, já que estamos raciocinando, eu lhe pergunto mais uma vez. Você se lembra do famoso escândalo dos dólares na cueca? Pois é, se você se lembra, vai entender muito bem por que ele quer tanto calar a imprensa. A expressão imprensa golpista é uma das mais idiotas e ridículas já inventadas em nosso país e passada para toda uma militância partidária, onde tem bobões que saem falando nisto sem saberem o que estão falando. Mais uma vez, use a sua inteligência e se pergunte: você acha que veículos de imprensa que têm mais de 50 anos de atividades em um país, como a Rede Globo, Revista Veja, Bandeirantes, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo e vários outros grandes jornais, seriam tão burros a ponto de comprometerem os seus nomes, se deixando vender para inventarem notícias, a fim de denegrir a imagem de um político ou de um partido? Seriam tão idiotas a ponto de comprometerem décadas e décadas de prestígio em nível nacional por causa de tão infeliz ganância? Por outro lado, quem os compraria? Esses tais que comprariam toda a imprensa nacional teriam que comprar também toda a imprensa internacional, porque ela também tem divulgado, por exemplo, os recentes escândalos da Petrobras. É bom lembrar que os mais poderosos conglomerados econômicos do Brasil estão satisfeitíssimos com o atual governo, como é o caso dos bancos, das operadoras de telefonia, cartões de créditos, Vale do Rio Doce e outros que nunca ganharam tanto dinheiro como agora.
Então, perguntemos de novo. Qual o nível de inteligência que pode ter um brasileiro que acredita nesta conversa da imprensa golpista? O pior é que tem milhões que acreditam, já que inteligência e racionalidade não é para qualquer um. A edição desta quarta-feira do Jornal Rádio Fatos termina aqui. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã neste mesmo horário para deixar você bem informado com as principais notícias do dia. Até lá! Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.